Olá, já estou de volta para a nossa aula. E agora a gente vai falar aí sobre a arte africana. Vamos lá, é só o tempinho do pessoal se conectar para começarmos as aulas, tá bom? Então, estou recebendo aqui os amigos e nós já vamos dar continuidade. Agora eu vou falar aí sobre a arte africana. E quando nós falamos da arte africana, nós falamos aí dos hábitos, dos costumes, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós recebemos muita herança aí desse povo africano, né? E nós falamos aí na garra, no dinamismo deles, isso também se reflete aí nas artes. Como é que a gente vai, então, observar? Nós vamos prestar atenção aí nos detalhes. Quando a gente fala assim da arte africana, nós falamos aí, ó, tô falando com vocês e recebendo os amigos, tá bom? Nós falamos aí que ela representa, então, o quê? Os usos, os costumes das tribos, né? O objeto, ele passa a ser funcional, gente, e expressa aí toda a sensibilidade do povo. Nas pinturas, nas esculturas, tem muita presença da figura humana. E ele se identifica aí com a preocupação dos seus valores étnicos, morais, religiosos. Então, nós observamos muito isso na arte africana, ok? Nós também percebemos que eles têm aí danças, e, por exemplo, quando a gente fala capoeira, aqui no Brasil, a gente enxerga ela de que forma? É uma dança? É uma luta? Ou é uma arte aí de defesa? Aí tem toda, né, uma curiosidade que diz que antigamente, né, os povos africanos, muitos eram escravos. Então, o que eles faziam? Eles praticavam a capoeira, porque quando os senhores de terra chegavam, perguntavam: o que vocês estão fazendo? Ah, estamos dançando. Então, tudo bem. Mas eles usavam aí para expressar aí, então, tudo que eles sentiam. E também eles estavam o quê? Se preparando como uma arte de defesa. Então, eles estavam aí se exercitando, né? Descobrindo uma forma aí deles conseguirem, além de se defender, estarem preparados, no caso, para uma luta. Nós temos também aí a escultura, que é muito utilizada, né, pelos artistas, e aí a gente fala de materiais como o ouro, como o bronze, como o marfim, que é muito utilizada aí como matéria-prima. Bom, eu acho que a maioria dos que estão participando já estão conectados. Eu já vou compartilhar a imagem para darmos início, então, à atividade de hoje. Já recebi um bom dia da Isabela. Bom dia, Isabela. Muito obrigado. E vamos lá, gente. Hoje já tive contato aí com o pessoal na primeira aula, né? Já conversamos bastante, falamos sobre a arte do fauvismo. Bom dia, Mariana. E agora nós vamos falar, então, sobre a arte africana. Então, vamos lá, dando início às atividades. E aí, quando a gente fala dessa arte africana, nós estamos falando aí das manifestações de todo o povo. E aí ela é considerada, então, o conjunto de manifestações culturais dos povos presentes aí nos diversos países do continente africano, com destaque para as regiões abaixo do deserto do Saara e a África subsaariana. Como é de se esperar, cada um desses povos possui aí culturas distintas, com idiomas, vestimentas, costumes e arte própria.
Dessa forma, não é possível traçar generalizações quando se fala em arte africana. Ainda assim, pode-se selecionar algumas características e linguagens que se assemelham aí, mesmo carregando simbolismos e objetivos diferentes, dependendo da sociedade em questão. E aí o que a gente costuma dizer? Que cada tribo, né, cada povo tem o seu jeito de se expressar. Então, nós observamos isso aí nas vestimentas, nas máscaras que eles criam, né? Como assim, professora? E aí a gente fala que as máscaras representam o quê? Uma forma deles se ligarem aí com as forças mágicas. Então, cada tribo tem o seu jeito de se expressar, tem aí o significado místico, né, que é usado aí nos rituais, nos funerais, nos casamentos. Então, elas são confeccionadas de acordo com cada tribo, tá bom? Assim como as vestimentas, usos, os costumes, vai diferenciando de grupo a grupo. Então, o objeto de arte, ele passa a ser funcional e expressa aí toda a sensibilidade. Nas pinturas, assim como nas esculturas, a presença da figura humana identifica, então, essa preocupações com esses valores éticos, morais e religiosos. A escultura foi uma forma de arte, então, muito utilizada pelos artistas africanos, usando-se aí o ouro, o bronze e marfim como matéria-prima. E aí, olha só, gente, que fantástica esse tipo de pintura, de arte decorativa, né? Olha aqui, a pintura dos rostos. Não é encantador? Eu fico fascinada quando eu vejo esse tipo de arte, ó. Então, nós também conseguimos observar aí nessa arte corporal, essa pintura corporal. E aqui, ó, nós também percebemos a pintura aí nas fachadas, nos muros, nas casas, que tem todo um significado. E uma das culturas diz que a mulher, ela tem que criar o desenho. Vamos supor, uma adolescente vai lá, faz o seu desenho. Os outros vão lá ver este desenho. E aí, se gostarem, isso quer dizer que ela será uma boa esposa. Imagina se não gostar, então. O contrário, olha só o que é aí a cultura popular, né? Como assim, gente? Que herança é essa? Como que uma pintura vai dizer se você é uma boa esposa ou não? Mas eles mantêm essas tradições que é passada de geração a geração, tá? Isso entra como uma curiosidade. Então, na história da arte tradicional africana, opa, tem gente chegando. A arte tradicional africana ela é muito rica em significados e simbologias, além do conteúdo estético e imaginativo. Entretanto, infelizmente, tais manifestações muitas vezes são de difícil compreensão, dado a falta de informações existentes. E aí o que a gente percebe também? Que eles tiraram esses artefatos, né, do local que deveria estar, levaram para outras regiões, colocaram aí nos museus, mas e aí? Esse acervo todo, qual é o significado? Será que eles sabem? Ou simplesmente retiraram de um canto, levaram para outro, mas não procuraram saber o que a história diz a respeito? O que tem por trás desses artefatos? Então, a gente costuma falar desses objetos africanos. Então, eles foram retirados dos continentes pelos povos colonizadores e levados aí para países europeus, a fim de integrar museus e galerias como artefatos curiosos e exóticos. Por conta disso, grande parte deles
foi retirada de seu contexto original. Muitos povos foram destruídos, populações inteiras aí dizimadas. E o significado de suas artes tornaram-se, então, enigmáticos. Atualmente, existe aí um movimento africano que reivindica a devolução desse enorme acervo cultural aos seus locais de origem. Por quê? Eles querem resgatar aí essa história que está sendo, de certa forma, entre aspas, deixada de lado. Então, eles querem ter esse resgate, eles querem mostrar que faz parte da cultura e que ela é importante. E aí, as influências. Nós temos aí as influências da arte africana nas vanguardas europeias. Mas quando a gente fala disso, ó, tem até uma curiosidade, né? Que aqui nós citamos alguns artistas. E aí nós citamos o Pablo Picasso. Quando a gente fala de Pablo Picasso, gente, nós podemos falar que ele nunca foi na África. Mas como é que ele fazia a sua arte seguindo aí, então, essa tendência? Porque a gente fala aí de Pablo Picasso, a gente fala que ele, mesmo ele nunca tendo ido à África, ele produzia aí obras com máscaras, estátuas. Como é que ele tinha essa informação? E aí tem uma curiosidade, Pablo Picasso dizia que o vírus da arte africana o tinha contagiado. Então, ele gostava daquele item, ele buscava informações, isso se refletia na sua arte. Só um minutinho, tem uma aluna querendo entrar. Como sempre, participe, eu deixo. Agora, se é alguém que não está participando depois dos 5 minutos, aí eu já estou segurando, tá bom, gente? Então, as influências da arte africana nas vanguardas europeias. No Ocidente, a arte das culturas africanas repercutiu no final do século XIX, através de contato aí de artistas das vanguardas europeias com os artefatos africanos, como as máscaras e as esculturas. Assim, muitos artistas como Pablo Picasso, Matisse e Braque se inspiraram esteticamente na arte dos africanos, com o objetivo aí de recriar conceitos artísticos ocidentais. Entretanto, o olhar curioso e eurocêntrico em torno de tais objetos fez com que eles fossem vistos como primitivos e excêntricos, o que vem sendo aí repensado nos dias de hoje. Então, olha lá. E aí a gente começa a observar. Hoje mesmo nós falamos sobre Matisse, já falamos sobre Braque, mas nós falamos dele na primeira aula. E o que nós falamos? Do fauvismo. Lembra que eles queriam o quê? Eles queriam utilizar mais cores, deixando aí as artes mais equilibradas, com mais pureza. E o que a gente percebe aí na arte africana, né? Que também tem a abundância aí da representatividade através da natureza, essas interpretações abstratas de animais, da vida vegetal. Então, tem mais desenhos naturais, muitas formas. E nós vimos isso de uma forma diferenciada na primeira aula, o fauvismo. Olha só como um movimento influencia aí no outro. A gente consegue identificar algumas formas, né? Então, sabendo disso e visualizando a arte, a gente vai começar a ver o reflexo dela aí na contemporaneidade. E a gente fala assim, como é que está aí os dias atuais? Então, quando se fala em arte africana, normalmente vem à mente aquela produzida por comunidades tribais em períodos pré-coloniais. Contudo, é importante lembrar que
Assim como o restante do planeta, as nações do continente africano seguem produzindo arte. Então, são artistas que a utilizam aí como ferramentas de comunicação, questionamento e reflexões atuais, aprofundando-se com olhar crítico e criativo em torno de assuntos pertinentes aos seus locais de origem e suas relações com o mundo globalizado. Então, gente, quando a gente fala das artes, não é uma forma de expressar aí todos os seus sentimentos. Nós visualizamos isso também na arte africana. Se eles podem se expressar, eles não ficam presos ao passado, têm sempre olhar para o futuro. Por isso a gente falou da arte de vanguarda, né? Um olhar para o futuro, aguarda avante. Então, assuntos pertinentes da atualidade, do mundo globalizado, o que está acontecendo agora com o mundo? Quais são as influências que teremos daqui para frente? Não só aqui, em todos os lugares do mundo, os artistas estão atentos a essas ferramentas que eles têm para poder se comunicar, passar um pouquinho do que eles sentem, dos seus questionamentos, das suas dúvidas, das suas incertezas, e também como uma forma de levar as pessoas aí a refletir e a enxergar o mundo belo por trás aí dos obstáculos. Bom, nós temos aí então a arte afro-brasileira e nós recebemos muitas influências, né? Temos muitas heranças desses povos, nos nossos hábitos, nos nossos costumes. E aí quando nós temos aí, por exemplo, a Festa das Nações, é nítido quando a gente vê, né, as apresentações no palco desse tipo de arte. Porque, olha, quando a gente fala aí da região norte, da região nordeste, nós temos muitas danças ao qual tem aí ligação com a arte africana. Então, com a ligação com esse povo. Por quê? Porque eles, na verdade, eles trouxeram para cá, né, no tempo lá da escravidão, olha só, gente, ou muitos vieram para cá fugindo disso. Aí eles deixaram aqui essa influência. E até os dias de hoje, essa miscigenação ela é importante, onde a gente tem aí muitos traços de músicas, de danças, né? No nosso dia a dia, nas palavras, na nossa culinária. Então, o Brasil é um país que recebeu um enorme contingente de pessoas sequestradas da África na época colonial, trazidas aí como a mão de obra escrava. Essas populações fazem parte da identidade brasileira, contribuindo para a formação de nossa cultura de maneira intrínseca. Assim, a arte e cultura de diversas sociedades africanas misturou-se às demais culturas aqui presentes. Portanto, a arte da África manifesta-se no território brasileiro intensamente. Podemos citar como exemplos a capoeira, que foi o que eu falei. Para alguns, é uma dança, para outros, é um tipo de luta, para outros é uma arte de defesa, e realmente ela é tudo isso. E era uma forma dos escravos estarem se expressando. Então, quando os senhores de terra chegavam, o que eles faziam? O que está acontecendo aí? Estamos dançando. E aí, tudo certo. Aí nós temos aí, então, diversos estilos musicais e de dança, como o samba, o maracatu, o ejexá, o carimbó, o maxixe, entre outros. Ver quem está aqui comigo. Tudo certo aí, gente? Alguma dúvida até aqui? Já já eu passo o conteúdo da prova de quarto bimestre, tá bom? Nós temos, então, diferentes manifestações artísticas dos povos da África. Nós temos aí as máscaras africanas, a pintura corporal, a escultura
e as danças africanas. Eu fiz uma atividade, deixa eu ver se está fácil para me mostrar para vocês, com os menores. E aí nós expressamos, ó, através do desenho, olha que bacana ficou. Olha só. E eles fizeram a atividade. Isso os menores mesmo, tá? Lá do 3º ano. Por quê? Eles estão desenvolvendo a técnica do recortado, colar. Esse foi eu que pintei, mas eles fizeram algo assim, ficou encantador. Nós temos também, ó, as máscaras, né? Não sei se dá para vocês enxergarem. E aí eu fiz 2 exemplos. E aí lembra muito as carrancas. Então, esse aqui nós trabalhamos em sala também, mas aí com os maiores do 6º, 7º, né? Então, estamos falando aí sobre o próximo feriado, que é do dia 20, da Consciência Negra, e a importância deles no nosso dia a dia. Então, nós temos que, sim, valorizar e valorizá-los muito, né? Então, quando a gente fala aí das máscaras africanas, as máscaras são artefatos produzidos por grande parte das sociedades tribais africanas. Assim como outras manifestações, elas, em geral, têm como objetivo criar um elo entre a materialidade e a espiritualidade coletiva. Esses adereços são utilizados em diversos ritos e cerimônias, como em casamentos, funerais, celebrações e outros eventos. As máscaras são vistas pelos povos africanos como artefatos místicos, devendo ser usados apenas por algumas pessoas que tenham permissão para tal. Normalmente, as máscaras são usadas em conjunto com vestimentas próprias, o que colabora ainda mais para a caracterização aí do indivíduo e a representação de seres espirituais, animais e outras entidades. Para a confecção dos objetos, normalmente é usada madeira, mas também pode ser produzidas com couro, metais, cerâmicas e outros materiais. E aí nós temos uma curiosidade, né? Quando a gente fala das máscaras africanas, dependendo aí das tribos, eles vão para a selva e essas máscaras são modeladas em segredo, gente. Diz que é para estabelecer aí a purificação e esse elo aí espiritual. Olha só que interessante. Já pensou elas serem modeladas em segredos na selva? Não é algo assim que realmente é um diferencial e é uma curiosidade? Nós temos aí também a pintura corporal africana. Então, a pintura está presente também nas sociedades africanas, seja através de padrões aplicados em cerâmicas e outros objetos, ou na pintura aí corporal. Assim como as populações indígenas brasileiras, os povos da África também manifestam-se artisticamente através da aplicação de tintas naturais em seus corpos. Tais pinturas são feitas como maneiras de conexão com as forças superiores em rituais, ou ainda como uma forma de demonstrar posições hierárquicas nas tribos. As populações presentes no Vale do Rio Omo, na Etiópia, ainda conservam essas tradições, produzindo pinturas corporais bastante ricas, combinadas aí com ornamentos de cabeças, feitos com elementos vegetais. Então, olha lá, eu acho, sim, encantadora essa forma de arte, né? Da arte corporal, da pintura corporal. Aqui são mais usados para os rituais, mas aí aqui nós temos, olha,
que demonstra aí muito bem a cultura, né? E tem pessoas que aderem a esse estilo. Aqui no Brasil, as pessoas usam bastante os turbantes, né? A pintura nem tanto, só mais quando tem os eventos, e aí a gente visualiza. Quando tem festa das nações, a gente consegue ver todas essas características. Nós temos, então, aí as esculturas africanas. A escultura é outra linguagem bastante utilizada no continente africano. Podemos citar como exemplos as esculturas feitas em terracota do povo Nok, que é do norte da Nigéria, que datam aí do 1º milênio antes de Cristo. Nelas, os olhos e a boca são normalmente perfurados e a cabeça tem formato cilíndrico, esférico ou cônico. Outra característica e marcante dessa manifestação é o seu posicionamento, normalmente frontal e simétrico, exibindo aí cabeças maiores do que o resto dos corpos. Uma curiosidade é que nas estatuetas feitas pelo povo Fang, que é o Gabão, as feições são de crianças, pois eles acreditam que elas possuem maior ligação com o mundo espiritual. E aí a maioria desses objetos são feitos como instrumentos espirituais e coletivos. Entretanto, há culturas que criavam arte com objetivos não definidos, como os Fons da República do Benin, com esculturas em bronze retratando aí pessoas trabalhando e animais. Além disso, nós temos aí ó, as danças africanas. As danças fazem parte de uma importante parcela da expressão cultural das sociedades africanas. Da mesma forma que outras manifestações, elas estão presentes em eventos cerimoniais de seus povos. O corpo, para os africanos, constitui geralmente aí um elo entre o mundo terreno e divino, sendo sua movimentação uma maneira de homenagem aos espíritos, além de uma forma de descarregar aí as tensões e energias. Muitas vezes, essas danças são realizadas em círculos nas comunidades ao som de tambores e outros instrumentos de percussão. E aí a gente consegue visualizar aí, ó, as manifestações. Então, a movimentação com o corpo, ele está expressando. Pensa quando a gente precisa extravasar energia, qual é a melhor forma? Não é dançando, não é cantando, não é fazendo alguma coisa em que a gente tem que movimentar aí as nossas mãos. Então, isso é importante. E eles usam lá com eventos, né? Fazendo com que os povos eles expressem aí toda a sua energia. Nós temos tipos de danças africanas, que são as mais comuns. Nós temos aí a kizomba, que é um ritmo quente, originário de Angola, não para de conquistar aí cada vez mais praticantes. É uma das danças mais tocadas nas discotecas, não só africanas. Quente, suave, apaixonante. Vários estilos, técnicas e influências. Toda variedade e diversidade de kizomba. Nós temos aí o semba, que é uma dança de salão angolana e urbana, dançada a pares, com passadas distintas dos cavalheiros, seguidas pelas damas, em passos totalmente largos, onde o malabarismo dos cavalheiros conta muito a nível de improvisação. O semba caracteriza-se como uma dança de passadas. Não é ritual, nem guerreira, mas sim dança de divertimento, principalmente em festas, dançada ao som do semba. Nós temos também as danças cabo-verdianas,
que toda a variedade de ritmos originários de Cabo Verde, Fonana, mazurca, morna, coladera e batuque. E nós temos aí as danças tribais. Quando a gente fala das danças tribais, aí a gente está falando de todos esses hábitos, de todos esses costumes. Então, vamos pensar aí nas tradições. Será que aqui nós temos essas influências? Com certeza, né, gente? Então, uma forte característica trazida para o estilo tribal das danças tribais é a coletividade. Não há performance solo no estilo tribal. As bailarinas, como numa tribo, celebram a vida e a dança em grupo. Dentre as várias disposições cênicas do estilo tribal estão a roda e a meia-lua. No grande círculo, as bailarinas têm a oportunidade de se comunicarem visualmente, de dançarem umas para as outras, de manterem o vínculo que as une como trupe. Da meia-lua surgem duetos, trios, quartetos, pequenos grupos que se destacam para levar até o público essa interatividade. Então, vamos pensar. Às vezes nós estamos lá numa atividade de educação física ou mesmo nos ensaios lá da nossa Festa das Nações. Eu costumo citar porque acho que é a maior festa que a gente tem na escola, que a gente percebe essas influências. E aí precisa destacar o movimento. Quando nós estamos em círculo, a pessoa que está no meio, ela vai se destacar. Então, vai um a um. Mas no dia a dia a gente não faz isso? Às vezes estamos em casa, numa festa, a família toda se reúne, às vezes vai um no meio, faz uma dança, sai, o outro toma posição. Então, olha só as heranças que a gente foi recebendo. Na meia-lua, então, quando tem apresentação, tal aluno precisa falar sobre um hábito, sobre um costume, ele vai lá na frente, um movimento diferenciado, e aí a gente percebe aí que ele, então, é utilizado. Por isso que a gente fala nesse estilo tribal, tá bom? Surge aí, então, os duetos, às vezes vai mais de um, faz lá toda a movimentação, volta para o seu lugar, entram mais 3, 4, e assim a dança, ela é constante, né? Vai trocando os grupos. Nós temos exemplo aqui da Kizomba, do Semba, as danças cabo-verdianas, as danças tribais, olha lá. Aqui nós já temos o trio se destacando aí, mostrando toda a movimentação. E nós temos a arte do povo Ndebele. O Ndebele é uma das menores tribos da África do Sul. O termo Ndebele se refere a um grupo étnico disperso entre o Zimbábue e a província de Transvaal, a nordeste de Pretória, mas intensa o suficiente para revelar aí uma das manifestações artísticas de maior destaque de todo o continente. São conhecidos aí pela beleza e pelo colorido das suas criações artísticas. As suas casas, roupas e acessórios de cores gráficas e formas geométricas, a joalharia é caracterizada aí por um rico e minucioso trabalho com contas. E aí, lembra que eu falei dos desenhos nas paredes? Então, vamos ver aí o que acontece. Nós temos aí as tradições, os adornos, as joias e as bijuterias. Quando as mulheres, então, Ndebele, estão em idade de casar, elas recebem uma boneca, o chale e o avental, simbolizando seu status de mulheres casadas. A dona da boneca deve tomar conta dela e dar-lhe um nome. O nome que depois será dado à sua primeira filha.
A tradição artística é passada de geração em geração. Depois de fazer suas tarefas diárias, as mulheres se juntam embaixo de uma árvore ou em suas casas e passam tempo bordando, costurando, desenhando e fazendo trabalhos com miçangas e sementes. Os adornos das mulheres de Ndebele, que ficam mais espetaculares com o casamento e com a idade, estão entre os mais belos de toda a África. As crianças da tribo usam sementes antes de usarem roupas, ganhando seus primeiros ornamentos logo depois do nascimento. Aí nós temos uma simples tira de miçanga branca usada em volta da cintura para dar sorte. As cores das contas têm especial significado, refletindo os estados de desenvolvimento da vida, da infância e da maturidade. Então, vai mudando aí as cores dos enfeites, das bijuterias, né? E aí, lembra o que eu falei? As mulheres já vão sendo preparadas aí para o casamento. Então, lembra a curiosidade que eu falei? Se pinta aí o muro direito, sinal que ela será uma boa esposa? Como assim, professora? Olha lá. Já circula pelo mundo a técnica ancestral de pintar os muros das residências à mão livre, com linhas e ângulos geométricos coloridos. Nós temos aí a obra de Esther Malangu, que é artista de 75 anos, mas ela foi a pioneira em colocar as cores e formas Ndebele em telas. Quando ela tinha 55 anos, há 20 anos atrás, ela foi a primeira mulher de sua tribo a cruzar o oceano. As moças solteiras, então, olha lá, elas pintam a sua casa e chamam a comunidade para ver. Se as pessoas gostarem, significa que ela será uma boa esposa. É uma tradição que passa de mãe para filha. As famílias moram em complexos habitacionais formados por várias edificações e pátios denominados umuzi. A fachada da casa principal, o indulu, é a mais importante, pois significa o centro e entrada do umuzi. E nela são concentrados aí os desenhos e pinturas mais elaboradas. A pintura das fachadas e muros das casas é um privilégio exclusivo aí das mulheres na Ndebele e uma tradição que ainda sobrevive. Lembra que eu falei para vocês como assim uma pintura no muro vai aí dizer se eu serei uma boa esposa ou não? E o pior, se o pessoal gostar. E aí, Isabela? E aí, Mariana? O que vocês acham? Vocês sairiam bem? Então, a gente para pensar o porquê disso, né? Mas é uma tradição. E, ó, passado de geração em geração, de mãe para filha. Então, na verdade, elas já são treinadas para isso. Vai desenvolvendo ao longo dos anos. Vocês viram que ao nascer eles já colocam lá, né, a conta em volta da cintura. Então, eles fazem lá aquela bijuteria e conta, porque é uma proteção. E vai mudando as cores. Então, dependendo da cor da pulseira, indica a idade que ele está. É criança, jovem, adulto, vai mudando. Faz parte de toda a cultura da arte africana, né? A pintura, então, é uma forte expressão aí individual da identidade das mulheres, o que diferencia uma mulher da outra. É o estilo de pintura. Bom, gente, eu estou aqui falando, mas bati o olho ali na hora. Então, o conteúdo da prova, marca aí, ó. Instalação na arte, body art, performance na arte, multimídia, videoarte, Tarsila do Amaral e hiperrealismo, tá bom? Aí vai ter as imagens, vocês vão conseguir acompanhar direitinho. Conseguiram, gente, anotar? Então, vai lá. Instalação da arte, body art, performance arte, multimídia, videoarte,
Tarsila do Amaral e hiperrealismo. Meninas, deem um ok para mim. Isabela, Mariana, se vocês entenderam aí. Bom, então as mulheres dominam a técnica de construir e pintam as casas como confeccionam seus vestidos de contas ou como embelezam aí seus corpos. A arte para os Ndebele, como para a maioria dos povos africanos, tem um significado mágico, religioso.